Bienvenidos a todos y todas al Diálogo Todos Técnico todos e Regional. todas ao diálogo técnico regional, continuidade nas políticas educacionais no contexto de pandemia e pós-pandemia, organizado pelo Instituto de Gerenciamento da Educação da Unesco, Secretaria para a América Latina, exclusivo para os membros da rede de especialistas em política educacional na América Latina. Esse diálogo técnico regional tem tradução simultânea espanhol-português. Podem escolher a língua na barra inferior da tela, em forma de mundo, para escolher a língua de preferência. Pedimos para todos falar devagar para uma melhor tradução. Muito obrigado. Mi nombre es Henry Armas. Sou Soy Henry coordinador Arma, sou de la Unidad coordenador da Técnica área de cooperação Internacional técnica do Instituto Internacional de Planejamento da Educação, IIP Unesco, Escritório para a América Latina. Antes de começar, não afetando a conectividade, ficam convidados para ligar as câmeras para nos conhecer um pouco mais. E também quero pedir para aqueles que não fizeram ainda, que podem modificar o nome no Zoom, colocando nome, sobrenome, país ou instituição. Lembro para todos também que temos um endereço eletrônico como canal de ajuda para qualquer tipo de inconveniente técnico ou consulta. Fica disponível aí no chat. Esse evento, nomeado Continuidade nas Políticas Educacionais em Contexto de Pandemia e Pós-Pandemia, tem o objetivo de gerar um diálogo sobre como garantir o direito à educação em contextos de alta complexidade, analisando as estratégias de continuidade pedagógica desenvolvidas no Equador durante a pandemia e com particular ênfase no planejamento da volta às aulas presenciais das escolas. Queria comentar que pensamos num diálogo técnico regional que possa permitir a todo momento recuperar as vozes doces das participantes do evento. Nesse sentido, o diálogo que vamos manter com as funcionárias através de algumas perguntas será enriquecido pela participação de todos, respostas, exemplos, iniciativas através do chat, que depois serão compiladas e divididas. A nossa intenção, como sempre, é aprender de todos e todas e entre todos e todas. Ficam convidados, então, para participar ativamente. Saibam também que, sobre o final do evento, vamos abrir um espaço de perguntas mais específicas de vocês em relação e para os especialistas. Vou apresentar, então, aqueles que vão nos acompanhar hoje. Em primeiro lugar, temos a Maria Brown Pérez, ministra da Educação do Equador. Ela obteve a formação em Relações Internacionais na Universidade de San Andrés, Buenos Aires. Tem um mestrado em Educação Especial da Universidade Tecnológica Equinoxial e um diploma superior em Design, Gestão e Avaliação de Projetos, outorgado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais Flaxo. Maria se desempenhou como professora e teve o cargo de responsável de assuntos vinculados à educação para a região andina para a Unesco. E foi também diretora adjunta durante 2020. Na área do setor público, teve funções de assessoramento do vice-ministério do Ministério da Educação e foi subsecretária de Educação Especial e Inclusiva e Fundamentos Educativos dessa área no Estado. Também está aqui conosco Montserrat Creamer, ministra, que foi ministra da Educação do Equador até 23 de maio deste ano. Ela é doutora em Educação pela Universidade Autônoma de Madrid, UAM. Foi diretora de Educação do Grupo Faro e diretora de Excelência Acadêmica na Universidade das Américas, UDILA. Ao longo da sua trajetória, foi coordenadora de educação e professora da Universidade de São Francisco de Quito e assessora do Ministério da Educação para a criação da Universidade Nacional de Educação, UNAE. Temos também a presença do nosso diretor do IP Unesco, Pablo Ceballos Estarellas, quem, antes de começar, vai falar para nós. Pablo, a palavra é com você. Obrigado, Henry. Muito bem. Boa tarde ou bom dia, dependendo do lugar da região onde vocês estão. Sou Pablo Ceballos Estarellas, sou diretor
do Escritório para a América Latina do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco, o IPE. E eu quero dar as boas-vindas para esse diálogo técnico regional, chamado de continuidade das políticas educacionais em contextos de pandemia e pós-pandemia. Hoje temos o privilégio de ter a presença de duas pessoas que praticamente acabaram de sair do cargo de autoridade máxima do Ministério da Educação no Equador. As pessoas que mencionou o Henry, Maria e Monserrate, uma delas foi ministra até 23 de maio e a outra começou no dia 24. Quero agradecer às duas publicamente pela companhia nesse diálogo, em prol da transparência total. Quero informar que tenho um grande respeito profissional por essas duas pessoas e valorizo muito elas duas porque nos conhecemos há muito tempo. Trabalhamos na mesma equipe no Ministério da Educação do Equador há algum tempo, durante a administração da ministra Glória Vidal. Então, vamos começar. Como parte da família da Unesco e das Nações Unidas, partimos de uma premissa fundamental, e é que a educação é um direito humano fundamental, um direito que todas as pessoas têm. Como sabem, esse direito é um dos principais reitores da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e, de fato, se concretiza como quarto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotado pela comunidade internacional. Temos um barulho aí, alguém digitando numa máquina. Tem o microfone ligado. Tem alguém escrevendo, digitando. Para ajudar os países para atingir esse objetivo 4, DS4, num contexto em que, como todos sabemos, é mais desafiador pelas atuais circunstâncias. O papel do IPE, como Instituto Autônomo, é definido por um mandato que é, por sua vez, muito específico e muito ambicioso: fortalecer a capacidade dos Estados-membros da Unesco para planejar e administrar os sistemas educacionais. Muito bem. E como implementamos isso? Como podemos apoiar os Estados da América Latina para planejar e administrar sistemas educacionais que permitam cumprir o ODS 4 antes de 2030? E também os outros objetivos e planos educacionais vigentes em cada um dos países da região. Esse é o desafio. O modo é acompanhando os países no processo de planejar e gerir as políticas, planos e projetos educacionais. Sabemos, a partir da nossa própria observação e a nossa experiência, que um planejamento eficaz de políticas educacionais deve ter objetivos ambiciosos, mas também realistas, pois essa é a condição necessária para as melhoras sustentáveis ao longo do tempo e cumprir os objetivos educacionais de uma sociedade. Mas para atingir esse objetivo da sustentabilidade, há duas condições que com frequência são negligenciadas. Eu quero contar um pouco quais essas condições. A primeira é reconhecer que um bom planejamento não garante uma boa execução. Em outras palavras, está na hora de mudar o foco e pensar na ênfase não unicamente no planejamento das políticas, mas também na execução. E o que isso significa? Temos que lembrar que até as políticas melhor desenhadas, melhor planejadas, podem planejar muito tempo durante a implementação e, por isso, um elemento fundamental planejando uma política deveria ser incluir um plano de execução detalhado, mas ao mesmo tempo flexível, contemplando a possibilidade real de retroalimentar a política, fazer ajustes a partir da experiência da implementação no terreno. Isso se diz, é muito fácil, mas é difícil de fazer. A segunda condição, que com frequência também é negligenciada, é reconhecer a importância de uma continuidade crítica na implementação das políticas educacionais, porque elas unicamente podem ter efeito no longo prazo. Isso acontece com as políticas de educação e por isso é necessário garantir
em cada um dos nossos países um certo grau de estabilidade no planejamento e na implementação de políticas educacionais, uma estabilidade que permita melhorar de forma sustentada ou sustentável o sistema educacional de cada país. Ou seja, é compreensível e desejável que, com a chegada de um novo governo, as políticas sejam revisadas, todas as políticas educacionais e não. Mas na educação é importante que isso seja feito construindo por acima do que já foi construído. É uma metáfora. Infelizmente, o que acontece nos nossos países é que muitas vezes o contrário a essa continuidade crítica com frequência, a transição entre dois governos e às vezes entre duas administrações ministeriais dentro do mesmo governo significa uma perda do conhecimento institucional e uma completa interrupção na tomada de decisões que se referem à educação. Sabemos que é difícil evitar isso na América Latina, talvez a raiz de uma cultura política até certo ponto dominante que tende a produzir decisões de curto prazo, consideradas talvez provocadas, eu acho, por um lado, por um certo personalismo de líderes que preferem deixar sua pegada, sua marca, em lugar de reforçar o que outras pessoas fizeram antes. E, por outro lado, por uma amnesia do passado que dificulta a aprendizagem dos erros cometidos. Então, nesse contexto, primordial para a IPE apoiar as autoridades educacionais da região no planejamento de políticas e estratégias de educação que sejam ambiciosas e possíveis, mas também sustentáveis ao longo do tempo. Em outras palavras, planejar e implementar políticas de Estado e não unicamente de governo. No contexto atual de emergência sanitária por causa da Covid-19, em que os países da região implementaram diferentes respostas para impulsionar o acesso e a permanência das pessoas nos sistemas educacionais e conseguir, então, fechar a enorme brecha aberta entre aqueles que têm mais e que têm menos. É muito mais urgente conseguir essa sustentabilidade nesse tipo de políticas. Justamente por isso, o caso recente do Equador, em que houve uma passagem de um governo para outro em maio, faz menos de um mês, é muito interessante, no sentido de que justamente mostra essa transmissão em relação a uma vocação de continuidade e de construir acima de aquilo que já foi construído em termos de políticas educacionais. É por isso que aqui nessa rede de especialistas em políticas educacionais da América Latina, estamos aqui para conversar com a ministra atual e antecessora em relação a isso. E a atenção particular será nas estratégias de continuidade educacional no Equador durante a pandemia, com particular ênfase no planejamento da volta às aulas presenciais nas escolas, que é um problema que estão enfrentando todos os países da região e grande parte do mundo também. O nosso diálogo técnico regional vai ter a ver com quais as políticas públicas voltadas para garantir essa continuidade dos serviços educacionais durante a emergência, em que medida essas políticas mudarão ou não na nova administração e, de um modo mais geral, que desafios representa a continuidade dessas políticas no contexto de uma crise sanitária como essa que estamos passando? Estamos certos de que as reflexões vão partir da experiência e serão de grande valor para todos os países da região. E também vão contribuir para esse debate mais amplo sobre a necessidade da sustentabilidade nessas políticas. Agradeço muito às nossas prezadas convidadas por participar e fazer um tempo nas agendas. Duas boas-vindas e passo a palavra para o Henry, que vai moderar esse diálogo técnico regional. Muchas gracias, Pablo. Pues bien, Muito vamos. obrigado, Paulo. Então vamos, sem mais demoras, para as perguntas e para essa conversa que tínhamos imaginado com Maria Abrão, Montserrat Creamer, uma ministra que entrante e uma ministra que saiu no dia 23, que estava no posto, e achamos de uma oportunidade única. E vamos tirar uma série de lições para a região. Agradecemos a participação de vocês
Queremos dividir reflexões também sobre o resto da região. Estruturamos essa conversa em três partes. A primeira vai abordar o direito à educação em contextos de alta complexidade, como a pandemia da Covid-19. A segunda aborda a continuidade, no primeiro sentido, a continuidade dos serviços educacionais. Essa sessão, que chamamos de processo de planejamento em contextos difíceis, vai ter a ver sobre os diversos mecanismos e dispositivos implementados para garantir a continuidade do serviço educacional, apesar de situações como a pandemia. A terceira e última sessão dessa conversa, vai abordar a continuidade no segundo sentido, no plano das políticas públicas. Quais políticas continuaram e por que continuaram, apesar de situações como uma pandemia ou talvez a partir de situações como mudanças de governo? E nesse sentido, imaginamos que cada espaço vai ter 15 minutos e estaremos então dando uns 7 minutos para cada intervenção. Sem mais demoras, então, vamos para a primeira parte, que tem a ver com o direito à educação em contextos de alta complexidade. Essa sessão é introdutória para o debate e aborda os grandes desafios para a inclusão educacional que serão enfrentados com políticas cuja continuidade deve ser promovida. Também vamos abordar a intersectorialidade como um elemento crucial para trabalhar pela inclusão. De modo paralelo, queremos perguntar para a audiência, fazer a seguinte pergunta: estando dentro de um contexto de pandemia, quais são os desafios do meu sistema educacional para continuar avançando no caminho à inclusão? Me comentam que temos participantes de 10 países, então vamos ter um debate bem interessante. Repito a pergunta para aqueles que estão acompanhando nesse diálogo técnico regional. Estando em um contexto de pandemia, quais os desafios do sistema educacional para continuar avançando no caminho da inclusão? Podem colocar as ideias no chat e vamos então com as nossas convidadas. Vamos com Maria e vamos formular a mesma pergunta para o caso do Equador. Estando dentro de um contexto de pandemia, quais são os desafios no Equador, no longo prazo, para continuar avançando no caminho da inclusão na educação? Oi, Henry. Oi, Pablo, Monse e todos aqueles que estão aí nesse espaço. Um prazer compartilhar com vocês essa experiência e ter esse diálogo. Sobre a sua pergunta, Henry, eu acho que os desafios devem ser, em primeiro lugar, pensados nesse diagnóstico global. Quais os desafios da educação para todo o mundo? E eles estão dentro dos Objetivos de Desenvolvimento número 4, inclusão equitativa e de qualidade ao longo de toda a vida. Y afronta una serie de O desafíos similares. Equador afronta uma série de desafios, como muitos outros países. Esses objetivos devem ser revisados e contextualizados numa pandemia em que muitos dos elementos em que tínhamos avançado estão arriscados ou em risco e desafiados pelas circunstâncias de alguns países. No Equador, particularmente, como a administração entrante, construindo sobre a base do que tinha sido feito antes, na gestão anterior, identificamos esse trabalho, algumas áreas que respondem alguns assuntos pontuais. Em primeiro lugar, reativar as instituições educacionais. No Equador, houve um processo de continuidade educacional, não houve interrupção da educação, mas a maior parte dessas instituições educacionais, mais de 16 mil, tivemos processos de educação à distância e houve muito pouca presencialidade. Em poucas, a educação continuou, mas a educação foi
sustentada por modalidade à distância, rádio, televisão e elaboração de trabalhos pedagógicos e alternativas específicas para cada comunidade. No entanto, a infraestrutura educacional não tinha sido utilizada e temos estudantes que por mais de 15 meses não tiveram contato presencial com professores, a grande maioria. Esse é o primeiro desafio, reativar uma volta gradativa, voluntária e controlada para o uso gradativo da instituição educacional em modalidades semipresenciais e presenciais. O segundo desafio é a inclusão. Equador, um país muito diverso, mega diverso, 14 povos, nacionalidades, 4 regiões, incluindo Galápagos, em que temos costa, serra, Amazônia, com diversidade étnica e cultural enorme. Requiere también de Precisa também de uma contextualização da educação e uma celebração dessa diversidade, principalmente resgatar práticas que têm a ver com as comunidades, as práticas dessas comunidades, desses povos, e o fortalecimento da educação rural e comunitária. Isso está contido neste eixo que tem a ver com a participação de todos e a inclusão dentro do sistema educacional. O terceiro grande desafio é a autonomia, passar de um sistema educacional herdado, com uma tradição de mútuo controle, principalmente sobre o que as funções das instituições educacionais, para uma autonomia maior e maior participação da comunidade no processo de corresponsabilidade, onde também se veja favorecida a flexibilidade. Passamos de um modelo muito pouco regulamentado, já há vários anos, mais de uma década, para um mútuo controlado, e agora chegou a hora de promover, de certo modo, a autonomia e a flexibilização, que nesse contexto de pandemia vai acompanhado com a modalidade flexível, modalidade semipresencial à distância, modalidade híbrida, atendendo a diferentes setores. Também um desafio tem a ver com os docentes, como parte das políticas educacionais no Equador. Não é a exceção, devemos trabalhar pela dignificação da carreira profissional nos processos de treinamento e de formação dos docentes, que sempre serão indispensáveis. E, por fim, o eixo que chamamos excelência educacional, não tendo um nome melhor, mas tem a ver com a promoção da eficácia, da eficiência, da transferência e da incorporação de elementos que são muito importantes na educação, e eles têm a ver com a educação para o desenvolvimento sustentável, a cidadania, a convivência harmônica, a rejeição de toda a discriminação, e também continuar com estratégias que estavam sendo já desenvolvidas para, de certo modo, fazer parte do sistema. Se trata de uma tarefa que não será de uma única administração, deverá ser acompanhada por um trabalho sustentável de várias administrações para resgatar o que falou Pablo Ceballos sobre a importância da continuidade das políticas educacionais, para ver resultados que possam ser mensuráveis e que possamos avaliar e, de certo modo, ir fazendo adaptações, modificações conforme a evidência, e elaborar políticas, obviamente, com base na evidência. Esses aqui, então, os 5 desafios principais que eu colocaria. Muito obrigada, Maria. Agora, com a ex-ministra Monserrate, escutamos, Monserrate, como foi, dentro do contexto de pandemia, quais seriam os desafios do Equador no longo prazo, para continuar avançando no caminho da inclusão na educação. Muito obrigada, Henry. Saudações a Pablo Ceballos, a ministra Maria Brown, a todos os integrantes da rede educativa que estão aqui conosco. Os desafios, é claro, eles são grandes. E adoro escutar Maria, a ministra, sobre como o planejamento claríssimo, logo do início, de como continuar avançando, identificando os pontos importantes que devem ser fortalecidos. E eu quero parabenizar, portanto, a iniciativa e este espaço para o diálogo sobre a continuidade e sustentabilidade das políticas públicas, principalmente educativas, no continente como o nosso, nesses tempos complexos, porque é indispensável educação com qualidade, equidade, aprendizado ao longo da vida,
para cumprir o cumprimento do objetivo 4. Devemos continuar assim para superar, então, a conjuntura por parte da educação, a conjuntura das tensões políticas, sociais e econômicas do nosso continente. No Equador, nesse sentido, nessa transição de governo e eleições, aconteceu uma coisa muito particular que deve ser sistematizado para que seja parte dos processos naturais. As eleições, elas foram em março, abril, as duas, fevereiro, abril, porém, no mês de janeiro, o presidente Moreno, nesse momento, ele decidiu que a transição, nessa ocasião, fosse aberta com o apoio do PNUD, mediante todo o gabinete completo, e colocasse numa plataforma, nesse processo de transição na fase 1, todos os desafios importantes de cada pasta do Estado, com os orçamentos, resultados esperados, para quando chegasse a fase de transição, que ainda não se sabia nesse momento, pudéssemos nos sentar para fazer uma boa transição. Acho que isso é importante de esclarecer, porque graças a isso que estamos justamente neste espaço tão produtivo e efetivo, que deveria ser considerado como um processo normal de toda transição, para que os países não percam tempo e a educação possa superar a conjuntura para se focar em qualidade. Para mim, esse é o primeiro e o grande desafio, que os nossos países tenham políticas educacionais. Coincido plenamente com o que falou o Pablo inicialmente, não é a mesma coisa e não é indispensável, quer dizer, não é sempre que um bom planejamento vai trazer uma boa gestão. Concordo plenamente e adicionaria que para que fosse assim, deveríamos fazer monitoramento permanente logo do início. No Equador, pelo menos, um dos grandes desafios ao se apresentar tudo isso foi não apenas a falta de continuidade, como, por exemplo, rápido, educação, rádio, no Ministério houve isso sim, mas como não foi atendido durante 3, 4 anos, já não foi a mesma coisa. Rapidamente tratar as escolas rurais, havia, mas foram fechadas 5.000. Agora, do início da nossa gestão, até o momento da pandemia, abrimos 141, enfim. Se essas políticas não fossem sido interrompidas no momento, sem monitoramento e avaliação dos resultados esperados no momento da crise, teríamos tido bem mais instrumentos na mão para continuar. Bom, tudo bem, continuamos fazendo um diagnóstico rápido e o primeiro grande desafio foi processar toda a informação, contendo toda a informação validada no sistema educacional para tomar decisões. Sabemos que todos estávamos confinados, docentes, famílias, alunos, o próprio Ministério, e, portanto, não contar com a informação validada, atualizada, era como estar de olhos fechados, né? Desenvolvemos rapidamente todo tipo de ferramentas, programas cruzados para que pudéssemos ver o que estava acontecendo e assim tomar decisões, fazendo acompanhamento das decisões que eram tomadas. Quando falamos em política educacional, não pode haver continuidade, sustentabilidade sem fazer o monitoramento permanente com processamento de informações validadas. O que estão fazendo os docentes, onde é que eles estão, quantos estudantes eles têm, ou se não, por que não? 1.200 que não reportavam teletrabalho, tínhamos 30.000 estudantes que não estavam sendo contatados. A informação permanente, atualizada, em vigor, é fundamental. Uma outra questão, um outro grande desafio de curto prazo foi o alinhamento de toda a sociedade, e agora respondo a seguinte pergunta: como alinhar atores para fazer uma transformação de 360 graus no modo de aprender, conviver de um modo diferente. Famílias, estudantes, docentes, de mãos dadas, como nos comunicamos, como nos articulamos, e fizemos através de redes, contatos que entravam em contato com as famílias uma vez por semana minimamente, não apenas para saber dos aprendizados. Sabíamos que se tratava de uma crise humanitária e dizer, olha, casos de violência, casos de saúde serão encaminhados
Era uma crise humanitária e estávamos juntos. Isso acalmou a sociedade, dando uma sensação de contar com uma estrutura relativamente normal. As nossos meninos, meninas e jovens, protegê-los era o objetivo, tirá-los da conjuntura na qual estávamos. O Equador entrou numa das piores crises econômicas da América Latina e em um ano pré-eleitoral, fazendo com que todos os processos de informação fossem atacados, invalidados. A tensão era maior do que a própria pandemia e, nesse sentido, a comunicação direta com a família, com os docentes de forma permanente era indispensável. Mantivemos diálogos com as agremiações, com a Assembleia, diariamente, com a mídia, para que nos ajudassem nessa compreensão que não se tratava apenas de um dispositivo de conectividade, sim de uma corresponsabilidade de conexão humana. Das faculdades enviassem os jovens a fazerem as práticas profissionais e tutorias. Como não havia uma rápida reação, resposta rápida das faculdades, geramos uma plataforma do Ministério da Educação, onde os alunos começaram a se registrar e contávamos com tutores e práticas para que pudessem acompanhar os estudantes. Flexibilizamos todo o sistema e formamos comitês de assessoramento internacional com o setor produtivo, e devo dizer que, além do acompanhamento, da assessoria técnica, além dos recursos educacionais, foi também uma grande dose de apoio nos recursos financeiros, porque, obviamente, todos esses acompanhamentos e apoios têm um custo que, naquele momento de grande crise, não podíamos abordar. Portanto, esse alinhamento era indispensável. Um outro grande desafio era a continuidade dos aprendizados, mas principalmente a fim de evitar a deserção, mantendo assim a permanência escolar. No momento em que o Ministério repassou, o último diagnóstico apontava que o risco de deserção era próximo de 3% da população estudantil. Como fazíamos isso? A partir de sistemas de informação, que dizia, os meninos não perdendo o ano, imediatamente eles deviam entregar visualmente o portfólio. Sabíamos que estava no sistema. Se a gente não entregava o portfólio, se os docentes diziam que tinham perdido o contato, sabemos que estavam correndo risco. Foram colocadas iniciativas de resgate, onde os docentes saíam bem motivados, apareciam como super-heróis para atrair a atenção das crianças para que voltassem às aulas. E tudo isso flexibilizou o sistema educacional a partir da normativa. Para que uma política pública pudesse ter sustentabilidade, devemos recorrer à normativa, sempre, obviamente, considerando as necessidades do território, porque as políticas públicas são tomadas de modo geral da parte superior da estrutura educacional para baixo. Neste caso, sempre fizemos a partir da necessidade do território. Quando fizemos o plano de continuidade educacional, foi feito através da autonomia corresponsável, com os parâmetros de segurança, protocolo, mas cada unidade elabora seu plano de continuidade com autonomia responsável. Isso em linhas gerais, não sei como estamos com o tempo, porque poderia continuar falando muita coisa, mas, no final de contas, posso dizer que vimos o lado claro da sociedade, chamando a comunicação, a corresponsabilidade, solidariedade e as alianças, as parcerias, a convivência com as famílias, estudantes e docentes. E parceria por parte de todos os atores e setores foi fundamental. Deveria ser assim. Corresponde ao país, por mais que o Ministério seja o retor, digamos. Bom, o tempo é curto. E também os nossos intérpretes que nos lembram, por favor, falar um pouquinho mais devagar para que tenham fôlego suficiente para a interpretação. Agradecemos aos intérpretes pelo trabalho de estar aqui à frente neste debate tão quente. Bom, vários são os comentários por parte de aqueles que estão nos acompanhando. Wellington Baxter, do Brasil, ele aponta que um tema importante são os recursos com os que dispõem os países e a necessidade de integração das políticas.
Carlos Francisco Aparício, de Salvador, menciona que os desafios do sistema educacional em Salvador têm a ver com a continuidade das políticas e a conectividade. Sofia Medina, Panamá, diz que um dos desafios em matéria educacional em tempo de pandemia são os contextos rurais, sem acesso à conectividade. Acho muito interessante, Montserrat, o que você está colocando com esse olhar, coletando um pouco o que mencionava Pablo no início, a continuidade crítica, uma continuidade que tem a ver com as administrações prévias também, identificando as melhores práticas, permitindo enfrentar os problemas atuais. Andrea, Uruguai, diz que o monitoramento é um grande desafio na hora da implementação das políticas. Héctor Soto, da Nicarágua, desafia uma educação centrada no ser humano como protagonista de sua evolução educativa, a partir desse contexto e realidade. Do Brasil, comentam que a sustentabilidade financeira, né? A questão do financiamento, manter o financiamento é um desafio, o acompanhamento, supervisão e os ajustes dos processos de ensino e aprendizagem. Os ajustes ao longo da pandemia também, né, para dirimir os entraves. Bom, muito obrigado a todos por essa primeira rodada. Agora vamos ter uma segunda sessão nesta troca de informação. Vamos falar sobre a continuidade num primeiro sentido, a continuidade do serviço educacional. Esta segunda sessão é chamada o processo de planejamento em contextos de crise e de volta às aulas. Terá o foco numa reflexão sobre o processo de planejamento em contextos de crise e o desafio da implementação das políticas, como a reabertura das escolas em favor da continuidade do serviço educacional. Antes de começar com as perguntas, as nossas convidadas, gostaríamos de propor à nossa audiência a pensar na seguinte pergunta. Nas políticas de volta às aulas durante a Covid-19, que desafios encontramos no caminho e como eles vêm sendo abordados? Repito a pergunta e convidamos aqueles que estão nos acompanhando a compartilharem suas reflexões no chat. Mais uma vez a pergunta, nas políticas de volta às aulas durante a Covid-19, que desafios encontramos no caminho e como eles vêm sendo abordados? Vamos começar, então, com as nossas convidadas, com uma pergunta que tem a ver com o planejamento. Gostaria de começar falando pelo processo de planejamento que exigiu esse contexto, um contexto de crise, onde aparecem elementos como a urgência, a necessidade do alavancamento de recursos, de onde tirar a verba, a comunicação com os atores, com os docentes, a sociedade civil. Então, a pergunta é, para Montserrat, e, posteriormente, Maria poderia nos ajudar na complementação da resposta. Como é que foi o processo de planejamento das políticas no contexto da pandemia? Concretamente, a educação à distância e a volta às aulas. Obrigada, Henry. Efetivamente, depois desse primeiro diagnóstico, vou tentar falar mais devagar. Nesse primeiro diagnóstico, que para todos foi um cenário súbito, o importante sempre foi distinguir, diferenciar, manter a diferença entre aquilo que era urgente e do que era importante. Urgente são medidas que deveriam ser tomadas rapidamente, no curto prazo, ou para o curto prazo, contendo sempre o importante. Quais serão as implicâncias no mediano e longo prazo, já que
estava havendo um estremecimento das bases da educação. Então, que medidas deviam ser tomadas para que tiveram implicâncias importantes nas transformações educacionais? Isso foi fundamental, diferenciar o tempo todo, não apenas deixar-nos levar por aquilo que era urgente, que sem dúvida era importante. Apenas respondendo à pergunta e às inquietações de orçamento, quando a gente fala em políticas educacionais e a volta às aulas, devemos lembrar que estamos falando de ecossistemas educacionais e, portanto, é toda uma complexidade. Quando falamos da educação e sua implementação, estamos falando de infraestrutura, de alimentação escolar, que parte do Ministério Escolar, de relatórios, textos, todos os serviços que são dados, pois a Constituição assim o estabelece. E, claro, dos docentes, que são o eixo, sua capacitação, seu preparo, os atores da comunidade educacional. Efetivamente, o tema de orçamento passa a ser vital, ainda mais em tempos complexos e numa situação de crise econômica. É indispensável convencer o próprio gabinete que, diante de temas de saúde realmente urgentes, importantes, diante de problemas graves econômicos, também a educação é prioritária e é vital, e precisa de seu orçamento. Esse é um tema muito delicado em tempos complexos. E, por outro lado, dizer que o planejamento nós fizemos, foi feito do primeiro dia em que começamos com a flexibilização do sistema, a mudança do sistema, e essa flexibilização consistiu fundamentalmente no tema curricular, capacitação aos docentes, não somente na contenção emocional, a pedagogia em diferentes modalidades, a semipresencial, presencial em algum momento, e também no âmbito virtual, educação remota, diferentes modos de implementação dos recursos e das aulas nesses ambientes de aprendizado. Além disso, estabelecemos 3 fases. Logo do início, a primeira, aprendemos juntos em casa. Ainda essa modalidade está, grande parte da comunidade equatoriana remota, com assistência à conectividade. A segunda, estamos agora, que foi acelerada. Juntos aprendemos e nos cuidamos. O retorno gradativo, progressivo e voluntário sempre foi feito de mãos dadas com o Ministério da Saúde, e através do COE Nacional, Conselho de Emergências, que autorizando esse retorno com planos piloto. Esses planos iam sendo avaliados. Foi lento, mas ao mesmo tempo trouxe muita segurança para a cidadania, porque não houve casos de contágio no âmbito escolar. E o terceiro é, na nova normalidade, todos voltamos para a escola. E está sendo previsto diagnósticos de aprendizagem, psicoemocional, etc., e a nivelação e recuperação. Sempre considerando também as limitações quanto ao orçamento. Claro que é uma questão que deve ser considerada e temos que pensar como ela pode ser planejada. Deve ser realista, é muito fácil planejar. O problema é quando temos o desafio de fazer de modo criativo, corresponsável, para que possa ser executado. Isso foi conseguido através da soma dos esforços. Esse plano fortaleceu a autonomia e responsabilidade das escolas. Equador é um país pequeno, mas muito diverso, talvez o mais diverso do planeta. E, portanto, foi permitido para que cada contexto adaptasse a currícula para os diferentes níveis e necessidades culturais. Temos 2 tipos de educação. Fizemos a vacinação de professores, docentes, mais de 90%, eu acho, com a primeira dose. Quando nós saímos, estava perto de 80%, isso está acelerando e estamos avançando na segunda dose. Isso dá mais confiança também para o retorno. A outra questão importante é fazer acompanhamento, e uma coisa que está na agenda, no planejamento. Não sabemos se avançamos ou não, se não estamos obtendo os resultados desejados. Avaliar é o único modo de flexibilizar o sistema, com monitoramento que diga: estamos indo bem, estamos indo rumo ao nosso objetivo, ou temos que continuar ou modificar.
sempre vai ser necessário fazer ajustes, mas sempre com base em resultados, monitoramento de resultados e revisando as estratégias. Isso, importantíssimo, o manejo da informação também, que entrou dentro de todo esse planejamento, e também o planejamento da proteção integral dos estudantes. Houve para isso uma política de convívio ou de convivência com um sistema intersetorial de proteção de direitos e inclusão para continuar, apesar das brechas digitais de aprendizagem, mas continuar como comunidade educacional. E nas 3 modalidades que já vão ficar definitivamente online ou virtual, presencial, agora semipresencial, e educação em casa ou homeschooling. Isso basicamente, pelo momento, atendemos de modo urgente nesse planejamento, íamos tomando decisões e, ao mesmo tempo, o treinamento e a capacitação dos professores. Houve uma série de cronogramas, organogramas de seleção para a entrada, para o acesso para o curso de magistério, para que todos soubessem que, apesar da incerteza e da instabilidade, essa entrada para estudar era meritocrática e isso oferecia uma estabilidade no trabalho para que todas as pessoas pudessem continuar com sua formação. Abriram mais de 600 mil vagas para que os professores continuaram trabalhando e estudando, e houve um acordo para eliminar toda a papelada e a tramitação administrativa para que os professores pudessem fazer foco na parte pedagógica fundamentalmente. Obrigada. Obrigado, Monserrate. Então, vamos agora conversar com a Maria e perguntar sobre a implementação. Queremos fazer a seguinte pergunta para a Maria. Falando sobre a implementação das políticas, como ministra em função, queríamos consultar como está sendo a implementação das políticas que hoje são vigentes para promover a volta às aulas durante a Covid-19, quais desafios estão encontrando no caminho e como eles vêm sendo abordados. Maria, a palavra é com você. Obrigada, Henry. Eu vou ancorar em toda essa explicação que acabou de fazer a Monserrate sobre como lidamos com o início do planejamento da política pública e frisar uma questão que foi mencionada, que é o processo de transição. A partir da implementação dessas políticas públicas, que dependiam da continuidade, tínhamos que trabalhar sobre o caminho já percorrido. Foi fundamental duas coisas. A primeira, a transição ordenada, formulada por Monsi, que aconteceu aqui, e tivemos o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A informação foi entregue de modo transparente, muito completa também. Isso ajuda para que a implementação possa ser iniciada. Assim, iniciada a gestão, economizamos muito tempo para conhecer quais são os detalhes e temos relatórios completos e informação transparente sobre a qual tomar decisões ou rever políticas, estratégias ou dar continuidade e força. Frisar a grande relevância desses exercícios de transição ordenada, particularmente na área da educação. Uma questão que está tendo continuidade, que surgiu da gestão da ministra Kramer, aqui presente, é que existe e se conserva um comitê de assessoramento de especialistas com quem eles trabalharam no desenho da política educacional, respondendo à pandemia pela Covid, que ajudou a somar esforços dos quais falava Monserrate. Isso fez com que, no meu caso, por exemplo, na Unesco, eu consegui participar de reuniões de planejamento, dar a minha opinião e escutar a opinião de outros colegas, outros especialistas e outras regiões para saber como avançar. E muita transparência também para identificar os problemas. Isso ajudou a que, assim que nós entramos no Ministério da Educação, em 24 de maio passado, tínhamos clareza sobre quais eram essas estratégias que devíamos implementar, esses 5 eixos
5 eixos, 20 ações, que querem orientar a política pública ao longo dos próximos 4 anos, sem que isso signifique que, claro, deve ser retroalimentada e reavaliada permanentemente. Temos que ter fórmulas contundentes, claras e uma análise sobre as necessidades que surgiram, em primeiro lugar, com o presidente, em segundo lugar, para o Ministério das Finanças, Economia e Finanças, em terceiro lugar, para o Ministério da Saúde Pública, em quarto lugar, para o Comitê das Operações de Emergência Conacional, que é a instância principal da política de resposta perante a emergência, que tem um plenário e uma mesa específica em termos de direito e garantia do direito à educação. Isso fez com que, poucos dias depois da posse, o presidente assinasse um acordo executivo em que dava prioridade à política pública educacional como resposta à pandemia e como uma medida de reativação não unicamente da garantia do direito à educação e a continuidade dessa garantia, mas como uma medida de proteção íntegra dos estudantes, mas também como uma reativação econômica e social. No contexto, no Equador, em que os armazéns, os bares, os restaurantes, alguns dias tinham permissão para funcionar. No entanto, a educação não existia autorização em muitos casos para que as entidades educacionais pudessem trabalhar. Damos a continuidade do plano já traçado pela ministra Kramer. Continuamos trabalhando nessa fase em que convivem modalidades semipresenciais e à distância, mas aos poucos vamos avançando para uma modalidade que tenha maior grau de presencialidade, que nos permita conhecer o estado e a situação dos estudantes, o nível de demora, de retraso na educação. Temos cálculos de que houve um retrocesso importante em termos de exclusão, mas não temos dados concretos porque ainda não conseguimos fazer censos nesse sentido. Vamos propor um exercício censal. Estamos fazendo provas piloto do que denominamos a política de pontos de encontro, mais de 20.000 pontos nacionais, em que voluntários vão levantar informação sobre o estado e a situação de crianças e adolescentes para conhecer se eles continuaram estudando, se receberam educação virtual à distância, com o grande desafio que significa a conectividade. As áreas rurais no Equador têm uma conectividade de um pouco mais de 20%, mas as áreas urbanas, mais de 40%, mas que não resolvem todas as necessidades, portanto, representam uma brecha. Até o momento, quando iniciamos esse processo de reativação do uso das instalações de modo consensuada com a comunidade educacional voluntária e progressiva, utilizando as mesmas ferramentas já desenhadas pela administração prévia, conseguimos que até o momento e na atualidade temos o maior número de instituições educacionais cuja permissão foi aprovada. Isso fez com que consigamos iniciar essa volta paulatina e controlada, mas a população ainda não teve muita presencialidade e a população sente temor ainda. Tivemos excelentes resultados. Na semana passada, iniciamos essa medida e 944 instituições educacionais já tiveram um exercício de semipresencialidade sem problemas. Nessa semana, aumentamos para mais de 125 e a cada semana vamos revisar essas solicitações e aumentando o número de instituições autorizadas para, aos poucos, recuperar esse contexto de presencialidade com aforos reduzidos e em contextos controlados, coordenado sempre com o Ministério da Saúde e, ao mesmo tempo, conseguimos trabalhar com o Ministério das Finanças numa reforma que prioriza a educação. O ministro das Finanças publicou as prioridades do Ministério das Finanças, que são 3 prioridades. A terceira é saúde e educação. Então, temos um contexto político favorável. Ter ganhado, recuperado esse tempo e ter feito lobby conjunto com o resto do gabinete, nos permite ter muita clareza sobre a importância do
financiamento e do investimento na educação, as políticas que nos permitam garantir esse acesso, etc. Conseguimos atualizar também o relevamento de informação que já foi entregue pela ministra sobre a situação da infraestrutura educacional. O sistema tem 14.000 instituições educacionais que são fiscais, ou seja, dependem diretamente do Ministério da Educação. E dessas instituições verem, então, qual o estado em que elas estão e quanto deveríamos investir para continuar avançando para a adaptação ou adequação, de modo que possamos retornar de modo paulatino à presencialidade. Isso nos dá um norte de qual orçamento que precisamos e nos permitiu compartilhar com o Ministério das Finanças, dividir o orçamento e ter a sensibilidade sobre esse assunto. Priorizar também a conectividade, que é uma coisa que está indo bem, com muito boa vontade do gabinete, através do Ministério das Telecomunicações e Sociedade da Informação. Estamos pensando em cumprir essa promessa do presidente Lasso de dar conectividade a toda a nação. Estamos avançando de modo muito rápido nisso e queremos cumprir essa meta até dezembro de 2021, ter conectividade em todas as paróquias, por exemplo, aumentando essa percentagem, que significa uma grande brecha. Temos muitos desafios e uma série de tarefas pendentes que não terminam com o planejamento, não acabam aí. É o que estamos falando. A implementação das políticas precisa um trabalho contínuo, um monitoramento permanente. Temos que monitorar o que acontece em cada uma das instituições em que houve aprovação. A cada 15 dias, temos reuniões com o Ministério da Saúde para revisar o estado e a situação da pandemia também, ou seja, o relatório epidemiológico por área, por paróquias, que nos permite tomar decisões também muito vinculadas aos territórios, a evolução nesse tempo de cada território, e avançando com o Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação que foi lançado, e o Plano 900. Esse plano formulou, a partir do início, 9 milhões de pessoas vacinadas nos 100 primeiros dias de governo. Até o dia de ontem, já estamos em mais de 1 milhão de doses aplicadas durante esses primeiros 20 dias de gestão. E já temos garantido essas doses para cumprir com os 9 milhões. Em julho, teremos chegado e teremos ultrapassado, até o mês de agosto, os 7 milhões de novas pessoas imunizadas. E isso priorizou os professores, os docentes, como já mencionou a ministra Kramer. Essa gestão herdou um corpo docente, e não unicamente um corpo docente, mas do pessoal administrativo, diretivos, conselheiros, psicólogos educacionais, manutenção, etc., também com primeira dose de vacina. Nesses dias, eles estão começando a receber a segunda dose, respeitando os prazos entre primeira e segunda dose. Temos o sistema educacional, então, com que quase 90% tem essa primeira dose. E esse sistema educacional, neste mês, próximo mês, terá as 2 doses da vacina em mais de 90% das pessoas. Então, isso significa que vamos garantir mais tranquilidade para as famílias, sem que isso signifique que vamos deixar de nos cuidar nessa pandemia que ainda continua. É isso então, Henry, até para depois continuar conversando. Muito obrigado, Maria. Muito interessante todos os pontos que você coloca, porque nos permite passar para a seguinte parte. E vamos retomar, recuperar alguns dos pontos do processo que você descreve, ou descreveu. Vamos passar agora para essa terceira parte, chamada de continuidade das políticas. Essa parte quer refletir sobre a resiliência dos sistemas educacionais e os elementos que permitem a continuidade das políticas educacionais, não unicamente aquelas vinculadas à educação à distância, ou reapertura das escolas, apesar de processos complexos, como a pandemia da Covid, ou processos simplesmente de mudança de governos. Fazemos foco na pandemia, mas também nos diversos elementos, as continuidades ao longo do tempo.
assumimos que a continuidade é boa per se. No entanto, não necessariamente toda continuidade é boa. Às vezes é melhor o caminho da ruptura, mas sempre é necessária uma análise cuidadosa para determinar quais coisas devem continuar. Por isso é tão importante pensar na continuidade crítica a processos de transição ou mudanças de governos que permitem trocas sobre os assuntos prioritários das agendas e educacionais. É interessante ver quais os assuntos importantes para ser avaliados. E, nesse sentido, nos interessa olhar, a partir da experiência das nossas convidadas, a partir da experiência delas na gestão, quais políticas continuaram e por que continuaram. Por exemplo, se fala sobre a importância de articular estratégias para a continuidade das políticas no território, no local, como estratégia da continuidade. Se fala também sobre a cooperação. Maria acabou de mencionar o papel do PNUD, por exemplo, e como essa intervenção permite o desenvolvimento de uma série de documentos que, no momento da transição, produziram uma série de pontes de continuidade e de informação pronta. Então, antes de passar a nossas convidadas, gostaria de perguntar à nossa audiência, até em contextos como é o da pandemia, mudança de governo, que políticas atualmente em vigor a favor da inclusão educativa no meu país puderam se manter sua continuidade no tempo. Repito, até em contextos como é o da pandemia, ou de mudança de governo, que políticas atualmente em vigor a favor da inclusão educativa no meu país puderam ter continuidade no tempo. Agora, então, novamente com as nossas convidadas, Maria e posteriormente Monserrate. A pergunta é que continuou e o porquê? Por que continuou? Que políticas atualmente em vigor a favor da equidade poderão ter continuidade ou estão de modo contínuo sua implementação? O que contribuiu para a resiliência equatoriana em contextos de mudança? O que podemos aprender na região? Quais foram os elementos que permitiram a continuidade de certas políticas educacionais, apesar da pandemia, apesar das mudanças de governo? Quais os principais desafios? Maria, com você a palavra. Henry, como estávamos explicando, acho que a contribuição para a continuidade é que se trata de políticas públicas que se mantiveram ao longo da mudança de governo. Se trata de políticas que são pertinentes para o contexto e foram construídas de modo participativo. Talvez uma das principais, ou dos principais elementos é que tanto a estratégia de continuidade educacional mencionada pormenorizadamente pela ex-ministras que hoje nos acompanha, como outras políticas de nivelação educacional, políticas que têm a ver com o acesso à educação de populações em situação vulnerável. Todas foram construídas de forma participativa e por conta dessa característica que a política se torna em uma política com apoio, não é uma política imposta, é uma política que tem legitimidade. E uma política com legitimidade e o apoio da sociedade, dos beneficiários, se torna mais fácil sua continuidade. E eu diria também que fica difícil interromper essa continuidade, porque um direito adquirido, um planejamento bem estabelecido e retirar isso ou remover quando é uma coisa que garante o acesso humano à educação, é quase impossível interrompê-la, então, e garante a sua continuidade. Mas, claro, também não qualquer continuidade. Devemos avaliar cada uma das políticas, adequando-as aos diferentes contextos. Para dar um exemplo, no país, temos um modelo de nivelação desenhado previamente à pandemia. Agora, depois da pandemia, em que os estudantes têm esse grande risco
de abandono escolar, evasão escolar e uma altíssima probabilidade de ter ampliado as brechas entre os diferentes estudantes que tinham mais acesso à conectividade, contato com seus docentes, a oportunidade de aprendizado mais continuado versus os que vivem em áreas afastadas, sem conectividade, e, portanto, não puderam se vincular com os docentes de forma permanente ou não fizeram diretamente durante a pandemia toda, temos o aumento dos números de trabalho infantil que afetam toda a região. Isso nos coloca frente à necessidade de revisar a política de nivelação, utilizar e, com base nela, construir novas metodologias para se adaptarem aos diferentes contextos no exercício de transformação da política, que nunca pode acabar. Deve ser uma retroalimentação contínua para que continue sendo pertinente. E, obviamente, no contexto de pandemia, a mudança é vista como muito radical, da noite para o dia. Da noite para o dia, estamos todos confinados, numa modalidade de educação à distância, nos vimos forçados à adoção de metodologias que não utilizávamos com tanta frequência. Da noite para o dia, tivemos que responder resilientemente à pandemia. Porém, essas mudanças acontecem o tempo todo. Talvez uma das principais lições que temos da pandemia é que devemos sempre estar revisando, atualizando, contextualizando a política, que quando ela foi desenhada sempre tem um motivo de ser, claro. Eu acredito que as pessoas que trabalhamos na educação sempre têm as melhores das intenções e sempre buscam o melhor para os estudantes. Não é tanto uma política que, em um dado momento, não era muito, pode ser uma coisa conveniente e depois não acaba não sendo. Então, a transformação permanente, a flexibilidade, a resiliência, acho que devemos levar a nossa prática na elaboração da política pública educacional para além da pandemia, uma vez que a gente já tenha superado a crise, né? É importante também mencionar que devemos trabalhar na cultura da transparência na região. Às vezes custa um pouco o fato de os que estamos trabalhando no cargo a serviço da comunidade servimos melhor se informamos de modo transparente à população. Aqueles que vão assumir o cargo depois da gente para que possam tomar decisões informadas, ter o tempo suficiente. Isso é uma lição que acho deveria ser replicada em todos os países na nossa região, para além do partido político, ou, bom, a ideologia do seguinte ministério, ou seja, contar com informações, contar com avaliações, contar com dados, como comentava Monserrat, é fundamental para a tomada de decisões adequadas e adaptadas à realidade. Uma das políticas que terá continuidade, acho que são a grande maioria delas, todas são avaliadas. Considerem que estávamos fazendo contas, estavam há 20 dias que estou no cargo, e nesses 20 dias conseguimos avaliar o relatório de infraestrutura, fazer uma valorização, com um decreto executivo, a promulgação das linhas de ação, quais serão as atividades, a analisação do Comitê de Emergências para a abertura das instituições educacionais, da infraestrutura dessas instituições e do uso progressivo, gradativo, voluntário. Decidimos continuar com o plano de vacinação dos docentes para completar o que foi iniciado na administração anterior e conseguimos manter algumas reuniões com contrapartes com as que o Ministério já vinha dialogando, como é o caso das agremiações dos docentes, os sindicatos, as comissões das Assembleias Nacionais no Equador. O legislativo funciona através de comissões especializadas. Há duas comissões que estão junto com o Ministério da Educação na Assembleia Nacional, a Comissão de Educação, da Ciência e da Cultura e a Comissão da Proteção dos Direitos das Crianças. Ambas as duas têm um papel fundamental e um diálogo continuado. E acho que, como comentava, o fato de ter tido esse fluxo de informações transparente de modo contínuo permitiu ter conquistas importantes em pouco tempo. Isso não poderia ter acontecido se o dia 24 de maio, faz 20 dias, nós chegávamos assim sem saber nada para
começar a ficar por dentro da situação. E isso teria sido em detrimento da população, das crianças, dos jovens que são o nosso motivo de ser como Ministério da Educação. Muito obrigada, Maria. Obrigado, Maria. Continuamos, portanto, com Montserrat. A pergunta é, dentro das políticas na linha de continuidade, o que continuou e por que continuou? Montserrat, com você a palavra. Obrigada, Henry. Eu gostaria de expressar que a transição foi excelente, que já mencionamos várias vezes, porque foi um processo de muito valor que deve ser sistematizado. Também foi excelente a seleção da nova ministra. Com a mudança do governo, valorizo muito a decisão do presidente, o atual presidente Guilherme Lasso, de valorizar a educação buscando um perfil com a formação, com a experiência adequada para poder, de forma imediata, continuar com aquilo que se considerava podia ser continuado e transformar aquilo que devia ser transformado. Uma pessoa com formação e experiência na educação, implementação de programas educacionais, tanto no âmbito público quanto das organizações internacionais, quanto do âmbito privado, que é o caso de Maria Brown. E, nesse sentido, acho que é muito importante pensar nisso. Quem são as equipes que estão nos Ministérios da Educação? Muitas vezes, o Ministério da Educação, por ter acesso à sociedade toda. No caso do Equador, temos acesso a 4 milhões de estudantes, 9 milhões com os pais, 18 milhões com os avós. Em alguns casos, infelizmente, o Ministério da Educação pode ser uma tentação de ser utilizado como uma plataforma política. E, neste caso, foi priorizada a urgência sobre a continuidade das políticas públicas de educação que estavam funcionando. Uma coisa que deve ser contemplado, deve haver continuidade. Quem gerencia no processo de educação, uma equipe de profissionais de educação, trabalhando por e para a educação acima de tudo. Como mencionou a nossa ministra Maria, é muito importante que as políticas públicas continuem, porque foram construídas com muita participação. Exemplo, no caso da Maria, era oficial da Unesco, parte do Comitê de Assessoramento Internacional, dos quais também nos ajudaram na construção de processos educacionais. Fizemos conjuntamente com todo o comitê, porém no marco da agenda da Unesco, o Futuro pela Educação. E nesse processo, a sociedade completa participou, mais de 400 mil pessoas, docentes, estudantes, especialistas, grupos focais, mesas técnicas, plataformas, definindo quais são as prioridades de educação para o país, qual o caminho que a educação deveria seguir. Foi excelente ver como havia uma clareza tão grande na comunidade educativa. Para onde queremos ir? E quase um alinhamento versus o que se comenta muitas vezes na mídia ou nas redes, porque a mídia, as redes são bem mais vulneráveis às circunstâncias ou à conjuntura política, enquanto que nesta participação e nesta construção coletiva, realmente foi muito satisfatório ver como país, temos clareza sobre os objetivos e como alcançá-los, uma clara consciência da comunidade educativa sobre que coisas prioritárias e que coisas não prioritárias, uma grande experiência com muito valor. Por outro lado, está havendo continuidade, o que é excelente. Devo dizer que, quando falamos em continuidade da política educacional, acho que os objetivos é melhor que sempre sejam comuns. Quem não quer uma educação de qualidade, com inclusão, aprendizado ao longo da vida? Acho que todos coincidimos nisso, né? O ponto é como são implementadas as políticas, com que estratégias, e como falou Maria, devem ser flexíveis, o planejamento flexível, como indicava Pablo, porque as circunstâncias elas vão mudando. Porém, aqui o importante é que os resultados esperados e os objetivos, principalmente, sejam claros. À medida que se vai fazendo o monitoramento, vai se observando os resultados alcançados ou aquilo que deve ser melhorado para alcançá-los. Aqui quero fazer essa diferenciação. Diferente é a política educativa, digamos, nela temos diferentes níveis, planejamento
E acho que nesses casos de pandemia foi construída de baixo e de cima, num encontro participativo, mas, por sua vez, sua implementação irá tendo certa flexibilização que está incluída na normativa, sabendo que será assim todos os acordos, porque fazemos muitos para poder implementar, não muitos, digamos, mas os indispensáveis para a implementação das transformações eram concebidos de um modo flexíveis, para que pudéssemos agir. Uma das coisas que encontramos é que a normativa, ela era um pouco rígida, não nos permitindo inovar rapidamente ou flexibilizar. E nesse sentido, os novos acordos, eles são bem mais flexíveis para que a política pública, ela seja factível. Por outro lado, acho que é importante, há coisas que devem continuar, pois são objetivos comuns, como é o caso da compreensão de leitura. Conforme o Banco Mundial, o Equador é um dos países muito mais acometidos. Antes da pandemia era de 63% o indicador de compreensão de leitura. No resto da América Latina, 53%, e com a pandemia, se pensa que se viu acometida mais de 10%. Há programas para continuar no longo prazo, para melhorar essa compreensão da leitura. Imprescindível, indiscutíveis parcerias, corresponsabilidade e participação ativa de todos os membros, as novas modalidades, que todas as famílias possam educar os filhos conforme o projeto de vida, conforme os seus recursos, a renda e circunstâncias e necessidades. Mas também é importante, e que também Maria mencionou, é o fato da assistência de políticas públicas que devem ser melhoradas e ficam como desafios, uma pendência. Exemplo, a questão do docente, a avaliação dos professores, a formação dos professores e a articulação de engajamento das faculdades da educação é um tema que deve ser melhorado uma avaliação mais integradora. Podemos ver às claras isso, como o perfil docente, ele se adapta aos novos requisitos, deve poder se adaptar às novas modalidades, aos novos requerimentos, mas também esse componente da atitude. Hoje, mais do que nunca, se observa que o complemento entre aptitude e atitude eram indispensáveis. Além do domínio da sua disciplina, tinha que ter vocação, que realmente fosse ao encontro das famílias, dos estudantes, para dar apoio e atravessar semelhante desafio. Isso geralmente não se encontrou um modo de avaliação de modo sistemático, e acho que uma coisa para ser melhorada, a avaliação integral do docente, atitude e aptitude, a verdadeira vocação e a entrega, como também a integração com as faculdades da educação, que devem se renovar de modo ágil, os currículos, as práticas, acompanhar o sistema educativo no Equador, não em todos os países da América Latina, apenas em poucos países do mundo que isso acontece. No Equador, o sistema educacional nacional é fragmentado. Há duas instâncias muito diferentes e, às vezes, acaba desfavorecendo os estudantes porque há uma falta de concordância com o perfil entre a escola secundária e a universidade. Deveria haver continuidade, um manejo circular, deveria haver uma nutrição. Um é o motivo, a razão de ser do outro. No Equador ainda está faltando esse link, essa articulação, essa integralidade no sistema educativo, até na agilidade, na formação docente e no engajamento dos estudantes para serem docentes com o Sistema Nacional de Educação. Eles aprenderiam muito mais se estivessem de forma contínua em território e trabalhando. E deve continuar, é claro, a corresponsabilidade de todos. Acho que, mais do que nunca, a educação passou a ser uma prioridade, uma consciência absoluta da sociedade. Somos corresponsáveis, todos devemos dar o nosso apoio. Insisto, o Ministério da Educação é a instância norteadora, é a sua obrigação garantir a segurança, mas é a sociedade toda, o país deve buscar essa transformação com a mudança da mentalidade que é dada através da educação. Isso fundamentalmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Montserrat. Vários são os comentários daqueles que estão nos acompanhando na segunda sessão. De fato, nós perguntamos
para a audiência, as políticas de retorno às aulas durante a Covid-19, desafios encontrados no nosso caminho e como vêm sendo abordados esses desafios. Por exemplo, a Isabel Campos, de Costa Rica, ela menciona que há muitos desafios para garantir a equidade e qualidade dos serviços educativos durante a pandemia. Alguns deles o direito à conectividade, internet, infraestrutura, el acceso a la o información acesso à informação atualizada para a tomada de decisão e o planejamento, a articulação e a participação ativa de todos os atores, maior flexibilidade nas políticas curriculares, bem como garantir a permanência dos estudantes. Héctor Soto, da Nicarágua, diz que o desafio foi a nivelação dos conteúdos. Foi colocada uma macrounidade pedagógica, formulada uma macrounidade pedagógica entre 2020 e 2021, para garantir a continuidade educativa. Sofia Medina, do Panamá, diz que a primeira política de retorno às aulas são as medidas de biossegurança para garantir a saúde pública. Também surge a necessidade de dar apoio socioemocional para nossos estudantes. No caso do Brasil, Wellington Baxo fala que o retorno às aulas depende em grande medida da vacinação, há resistências por parte de diversos atores, outras medidas estão vinculadas com os procedimentos de remoção e saneamento. É importante o diálogo, a participação, também aponta como relevante a inclusão digital. Muitos estudantes foram excluídos digitalmente nas grandes disparidades entre as áreas rurais e as urbanas, aumentaram. Durante o bloco 3, quando se perguntou para a nossa audiência sobre o que continuou em cada um dos seus países, a Sofia Medina, do Panamá, comentou que foi priorizado o financiamento para a alocação de recursos em diferentes formatos para que chegassem a contextos educativos, materiais, conteúdo digital, onde existisse a conectividade. Todo o tema de inclusão educativa. A Ana Isabel Campos continua a busca e criação de cenários diferentes para a manutenção do serviço educacional, o contato com os estudantes, suas famílias. Elsa Sosa, do Uruguai, menciona o processo de ampliação do acesso, retenção, saída de melhora do trajeto de todos os estudantes. Os esforços, eles foram continuados para promover a aprendizagem de qualidade. Miguel Ángel Valdés Orozco menciona que no México um grande desafio é que os alunos tenham conectividade à internet e equipamento tecnológico. Temos vários pontos em comum e convidamos agora para aqueles que estão ouvindo, participando, assistindo, para que possam colocar perguntas para as nossas convidadas nos poucos minutos que temos pela frente. Vamos encerrar daqui a poucos minutos. E acho que a troca foi tão rica que o tempo passou voando. Temos uma pergunta que vem da Bolívia e que eu queria mencionar, que estamos acompanhados por 11 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Uruguai. Muito obrigado, muito obrigado pela participação de todos nesse diálogo técnico regional. E a pergunta da Bolívia, Fernando Carrasco, consulta sobre a qualidade na educação, quanto ao acesso ou de conquistas na aprendizagem. O que é que devemos priorizar? O acesso e a qualidade são excludentes, são complementares quanto à priorização. E eu tinha uma pergunta também vinculada àquilo que nos deixa todo esse ano tão difícil em termos de políticas públicas. Estamos enfrentando uma pandemia, estamos
gerando processos de planejamento em contextos de muita complexidade. E nós perguntamos a partir disso, quais políticas vão ficar? Quais políticas foram implementadas durante a pandemia e vocês acham que ficaram instaladas depois dela? Depois da pandemia, quais propostas, pensando no futuro, temos para pensar e repensar o sistema educacional a partir da irrupção da crise da pandemia? Maria, Monse, muito obrigado pelas contribuições e reflexões. Obrigada, Henry. Posso começar sobre essas duas perguntas? O meu critério é que não podemos escolher entre acesso e conquistas na aprendizagem, porque são dois elementos que têm a ver com qualidade. Pensar que se medimos qualidade dos estudantes que estão dentro do sistema, temos melhores resultados, comparando com aqueles que ficaram excluídos e aqueles reduziriam a média porque vem com demora, é simplesmente disfarçar, é uma ficção sobre a qualidade. Educação é um bem público, direito humano fundamental e deve ser acessível. Temos que trabalhar nas duas de modo paralelo. E a qualidade, no caso do Equador, tem muito a ver com a pertinência. Temos que melhorar também aquilo vinculado à diversidade e o poder trabalhar sobre currículos contextualizadas, inovação curricular, fazendo treinamento e capacitação docente, planejamentos, com metodologias que nos permitam melhorar o nível dos serviços. E, por outro lado, também, e pensando na segunda pergunta, quais políticas vão ficar? Acho que a flexibilização da educação vai ficar e que vai ser difícil de reverter. Os estudantes e todos vemos que podem conviver diferentes modalidades e que é benéfico ter modalidades que sejam flexíveis, contextualizáveis. Vai ser muito difícil, pelo menos eu diria não desejável. Seria uma pena que depois disso tudo, tenhamos um sistema educacional como o prévio. Temos que ter sistemas educacionais inovados, melhorados, adaptáveis ao contexto. Voltar para o que tínhamos antes seria um retrocesso. Eu aposto nessas modalidades flexíveis, acho que elas vão se manter. Também vão se manter muitas coisas vinculadas à vinculação da família com a educação. Vemos modelos educacionais em que os pais, nas áreas urbanas, ouvíamos isso, em lugares muito populados, deixavam a criança na educação, na instituição, e não sabia muito do que acontecia dentro dessas quatro paredes, o que acontecia aí, e não conheciam necessariamente a filosofia da instituição educacional, as metodologias pedagógicas, etc. E eu acho que a pandemia mostrou claramente isso para as famílias sabem mais o que os filhos aprendem, quanto aprendem, são mais críticos, conseguiram viver, saber que ser professor ou ser docente não é simples. E isso nos fortalece também, porque agora acho que existe uma renovada consciência sobre a importância da profissionalização do professor, do docente. Não qualquer um é docente e não qualquer docente é excelente. Docentes podem ter títulos, mas às vezes não há empatia necessária para trabalhar com estudantes. Esse complemento é fundamental. Trabalhar em todos esses aspectos é fundamental. Antes não se falava sobre isso nas famílias e agora sim, discutir, debater quais metodologias são utilizadas, como a currícula é abordada, esse vínculo da família com a escola, da educação com a família. Não deveríamos perder esse vínculo, deve continuar e deve ficar ainda mais fortalecido. Temos que encontrar métodos em que a escola se mantenha como escola aberta, que seja o centro da comunidade, um espaço de troca, um espaço de coesão social e desenvolvimento conjunto, e não um espaço completamente isolado ou separado. E também políticas acho que vão continuar, talvez haja outras. O uso da tecnologia, por exemplo, na educação,
que já estávamos indo nesse sentido muito rapidamente antes da pandemia. Hoje isso não pode ser negado. Nos lançamos na água sem saber nadar, mas isso faz com que as circunstâncias tenham nos empurrado para nos empoderar sobre o uso da tecnologia e a compreender que ter acesso à internet, acesso a dispositivos móveis, computadores, tabletes, não é tudo. Temos que saber o que fazer com esses dispositivos. E isso também entra no debate, e isso já existia, mas tinha pouca visibilidade. Temos que pensar na alfabetização mediática, a questão digital, o desenvolvimento do pensamento crítico e poder abordar esses desafios na convivência, muito vinculados à tecnologia e à conectividade, o bullying cibernético, o assédio através das redes, e também o uso, ou o mau uso ou abuso dessas tecnologias que estão disponíveis. Então, eu frisaria esses três. Claro que mencionaríamos muitos outros, mas temos que ser otimistas e tirar o melhor dessa crise e sair, então, depois com uma educação mais sólida, mais forte. E num debate em que participamos os mesmos de sempre, mas também um debate que é de todos, de toda a comunidade, um debate global. E isso vai nos ajudar a ter políticas públicas e formulações consensuadas que possam se sustentar ao longo do tempo e que sejam legítimos. María, Muito quisiera obrigado, Maria. Eu quero reformular as perguntas. Estão chegando diferentes perguntas para o chat. Nessa sessão de resposta a Monse, eu gostaria de mudar um pouco as perguntas e adotar algumas que estão sendo formuladas agora. Sofia Medina, do Panamá, pergunta quais as fortalezas deixa a situação de emergência para o sistema educacional do Equador. E o Fabian Calampenava, da Argentina, pergunta, além do uso das novas tecnologias, quais seriam as temáticas em formação docente para priorizar e planejar depois da pandemia, de modo que possamos fortalecer as mudanças produzidas na área da educação? Obrigada. As duas têm muito a ver. E talvez aqui o que podemos dizer, depois de tudo que conversamos, e vinculando com a pergunta anterior, é o fato de que temos que revisar completamente aquilo que chamávamos de qualidade, a qualidade na educação. Não podemos falar em inclusão, equidade, aprendizagem ao longo da vida, se não existe acesso e garantia desse acesso à educação. O acesso é indispensável. A criança nunca deveria ser excluída do sistema. Mas quando pensamos o que é qualidade, qual a qualidade? E aí vou responder as fortalezas que deu a pandemia ao sistema educacional. Como disse Maria, não podemos nunca voltar para a educação que tínhamos. Já sabíamos que devíamos reformar essa educação. E, nesse sentido, falamos sobre novos perfis de estudantes e, portanto, de novos perfis de docentes. E me refiro à segunda pergunta das temáticas quanto a docentes. Falamos sobre uma educação, por exemplo, as habilidades do século XXI, habilidades brandas. É uma educação que muda totalmente os objetivos. Quando falamos em qualidade, não se trata necessariamente de uma referência direta à padronização, à escolarização, a conteúdos. Agora falamos mais de flexibilização. Da única certeza que temos é que nada será permanente nunca mais. E nunca conheceremos a certeza, a não ser de que tudo muda o tempo todo. É claro que no sistema educacional, esse sistema não é uma escola de quatro paredes, com o professor ministrando informação e estudante passivo. Já falamos em reformas há muitos séculos, talvez. Chegou o momento de transformar isso, de realmente produzir um ecossistema educacional em que a escola interage rapidamente, permeando com as famílias, áreas de nutrição, de empreendimentos, meio ambiente em harmonia total com a comunidade, com problemas reais. E o estudante aprende fazendo, sentindo, criando, produzindo,
soluções próprias. É totalmente outra visão do que deve ser a escola e, portanto, o perfil e, portanto, a qualidade. Nesse sentido, acho que quando falamos em tecnologia, que são muito importantes, as modalidades novas, etc., mas temos que falar sobre tecnologias inclusivas agora, mais do que nunca, a educação deve ser humanizada. Graças à inteligência humana, há muito desenvolvimento, há uma progressão geométrica, soluções para fórmulas, etc. Mas agora o estudante deve conhecer e deve ter habilidades para participar, para ter códigos éticos nesse mundo virtual. O mundo virtual é tão paralelo como o mundo, tão real como o mundo real. Os dois são paralelos e reais e precisam das mesmas habilidades num âmbito e no outro. A cidadania digital é fundamental e deve ser desenvolvida nas currículas, como sempre falamos sobre a educação ética, mas agora a cidadania digital, a leitura crítica nas redes, a participação crítica. As redes estão afetando fortemente, mundialmente, a participação tanto das crianças, jovens, adultos, em diferentes âmbitos da vida. É indispensável a formação nesse sentido, e é indispensável pensar como desenvolver a parte humana, não as tecnologias para trabalhar com crianças com falências ou necessidades especiais, mas também como desenvolver na criança aquelas partes que não desenvolvem as tecnologias. Como podemos voltar para o centro dessa criança e produzir essa necessidade de criatividade, de produzir, de viver de um modo diferente. Porque agora temos novas lições, novas aprendizagens. Acho que temos que sair da caixa totalmente. Muito bem, a escola anterior era aquilo, qualidade, isso era qualidade, essa era uma avaliação, uma gestão escolar. E à medida que voltamos, temos que devolver e dar vida para esse verdadeiro desafio de transformação na educação. Muito obrigado, Monserrat. Eu acho que estamos chegando já numa série de conclusões a partir dessas trocas e dessas rodadas de comentário. Agradeço muito a todos que estão nos acompanhando pelas perguntas que chegaram, pelas perguntas, pelos comentários. Valorizamos muito o interesse nesse espaço de diálogo técnico regional. E comentar que, a partir da crise instalada pela pandemia da Covid-19, os sistemas educacionais da região responderam para manter e garantir a continuidade do ensino, em diferente medida, mostraram ser resilientes. Se pensamos que as crises que afetam os nossos sistemas educacionais são recorrentes e que têm uma natureza similar, elas não nos pegam por surpresa, abrem uma oportunidade. As diferentes respostas implementadas nos nossos países mostraram que existem iniciativas inovadoras e práticas promissoras. É importante esses avanços em tempo recorde para tentar garantir a continuidade da aprendizagem. Por exemplo, a interrupção das aulas significou uma oportunidade em termos de adaptação e inovação nos sistemas do ensino, que pode significar avanços, mas também, às vezes, acentua as brechas persistentes na educação na região, entre estudantes mais vulneráveis e aqueles com mais vantagem em termos de resultados e outros indicadores. Se partimos da premissa de que os sistemas educacionais nacionais enfrentam problemas recorrentes, desafios sistêmicos, quanto menos preparados estamos para uma crise, maiores os danos que ocorrerão. É fundamental, então, tomar consciência da necessidade do planejamento. Estamos obrigados, porque para não ficar obrigados à improvisação, os diferentes países devem continuar trabalhando, construindo as capacidades necessárias para melhorar os sistemas educacionais com políticas coerentes e permanentes que tenham mais robustez e solidez
e continuidade no tempo, baseadas na Agenda 2030 e o DS4. Depois de ter ouvido a troca entre Montserrat e Maria e as ricas experiências do resto dos países, na nossa audiência e no chat, entendemos que realizar um monitoramento das políticas é crucial para garantir uma transição ordenada. Talvez aí está a principal lição do Equador nesses tempos e contextos. Nesse sentido, tanto o monitoramento e avaliação como priorizar as necessidades da agenda pública são cruciais para adaptar as políticas públicas para contextos tão desafiadores. Eu quero recuperar as palavras da Montserrat, quanto que é muito importante planejar, mas devemos fazer o planejamento de modo que ele seja possível, execuível, e para isso é necessário unificar os esforços. Como mencionou a Maria Abrão, uma das principais lições da pandemia foi a capacidade de atualizar e adaptar as políticas ao contexto, e para que isso seja possível, sem dúvida, é necessária a existência de informação clara, transparente, a participação dos atores-chave e equipes engajadas. Eu quero agradecer Maria e a Montserrat por dividir essas reflexões conosco, de grande importância para a região. Eu acho que esse processo de continuidade no Equador, das políticas educacionais, isso tudo é visto com grande interesse na região. Há muitas lições que podemos tirar da experiência do Equador. E esse diálogo não acaba por aqui. Eu quero comentar para aqueles que são membros da nossa rede de especialistas que vamos continuar falando sobre a continuidade a partir dessas lições, dessa troca, nos diversos fóruns em que desenvolvemos a troca entre os países através da interação dos membros da nossa rede. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Montserrat. Quero também agradecer a equipe de comunicação de eventos, a equipe da rede de especialistas, por possibilitar esse evento, especialmente a todos vocês pela participação nesse diálogo técnico regional e por enviar e comentar e dividir as experiências, comentários e colocações tão interessantes no chat. Maria, Montserrat, vocês vão ter palavras de encerramento antes de encerrar o espaço? Obrigado, Henry. Eu agradeço. Escutei, vocês tiveram tanta paciência conosco. Agradeço os comentários que nos ajudam a refletir e pensar também em perguntas que possam enriquecer a nossa tarefa. Sempre disposta aqui às ordens, com o meu coração e o dos meus colegas da Unesco, e agradeço a Monse também por esse diálogo tão aberto. Isso é muito importante para a região. Muito obrigada por esse espaço. Foi maravilhoso dividir essas experiências, esse reencontro com a ministra Maria. É um grande prazer estar com ela nesse painel. Na verdade, ela já fez muito trabalho e está há só 20 dias. Essa foi uma grande oportunidade para todo o continente, para o mundo, porque essa pandemia é global. Podemos fazer um diagnóstico introspectivo das nossas realidades, mas também nacionais, regionais e globais. Continuemos juntos por essas políticas e por essas soluções, políticas de continuidade e sustentabilidade. Saibam que o conteúdo fica gravado e disponível a partir da próxima semana na rede, dentro da atividade do TTR. Nesse espaço também está disponibilizado o fórum para continuar debatendo sobre a temática, descarregar o certificado de participação, que ficará habilitado daqui a alguns minutos. Poderão acessar o link que vamos deixar aqui no chat e teremos próximas atividades para realizar através das redes. Continuamos interagindo através dos fóruns sobre primeira infância, secundária, políticas docentes, políticas TICs e educação, informação técnica e profissional. E acrescentamos também planejamento
También comentarles que en el mes de E julio crises também, vou comentar que em julho vamos inaugurar uma nova matéria, Sistemas de Informação Educacional, em articulação com a Oficina Plural Unesco de Santiago, para estar informado sempre sobre as novidades. Podem fazer o download do aplicativo e receber notificações no computador e no móvel. Pedimos também para nos inscrever para o endereço eletrônico da rede, para solicitar mesas de trabalho bilaterais sobre assuntos que queiram dividir com a região. No chat, vamos dividir também o nosso endereço eletrônico. Quero pedir a todos olhar para a câmera durante uns segundos para tirar a foto do grupo. Então, Federico, estamos prontos. Um pouco de tempo para ligar as câmeras. Todo listo. Muchas gracias a todos. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram e até uma próxima oportunidade. Até logo.